Olá, olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos ótimos, na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui para mais um vídeo da Palavra de Deus, que é lâmpada para o nosso caminhar, aquele que nela andar não tropeçará. Gente, antes de começar a Palavra de Deus, vamos falar, né, o que está acontecendo nesse mundo, gente. O mundo não está rodando, ele está capotando. Gente, a gente for para fazer uma retrospectiva desse ano, misericórdia, né? Tanta coisa ruim que aconteceu. Mas aquele que está guardado no esconderijo do Altíssimo, ele protege, ele guarda desse mundo caótico que estamos vivendo, né? Aquele que tem Deus e o puro e sincero coração, né, amado? Ele vai proteger. Porque, eu penso assim, se não fosse os cristãos nessa terra, esse mundo já não tinha mais nada. Mas Deus tem um plano, né? Tem um projeto dele. E ele vai guardar aquele que é fiel a ele até o último dia do seu peregrinar. Porque nós não somos desse mundo. Nós somos peregrinos aqui. A nossa pátria não é aqui. Então, gente, vamos embora para a leitura da Palavra de Deus. O último nós paramos no finalzinho do 43. Vamos iniciar no 44. Já está terminando. São 52, né, capítulos. Já está quase acabando. Acho que esse, no próximo sábado, esse e no próximo final de semana, já acabou o Jeremias, né? Então, vamos lá. O textuário da palavra fala assim: ameaças contra os judeus que fugiram para o Egito. Tomara que fique em paz. Aqui tem uma paz aqui, então que continue essa paz. Então, vamos lá. 44. A palavra que veio a Jeremias acerca de todos os judeus, habitantes da terra do Egito, que habitavam em Migdol, e em Táfnis, e em Nof, e na terra de Patros, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, vós viste todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém, e sobre todas as cidades de Judá. E eis que elas são hoje um deserto, e ninguém habita nelas, por causa da sua maldade que fizeram para me irarem, indo queimar incenso e servir a deuses estranhos, que eles nunca conheceram, eles, vós e vossos pais. E eu vos enviei todos os meus servos profetas, madrugando e enviando a dizer: ora, não façais esta coisa abominável que aborreço. Mas eles não deram ouvidos, nem inclinaram a sua orelha para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a deuses estranhos. Derramou-se, pois, a minha indignação e a minha ira, e acendeu-se nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, e elas tornaram-se em deserto e em assolação, como hoje se vê. Agora, pois, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: por que fazei vós tão grande mal contra as vossas almas, para desarraigardes ao homem e à mulher, à criança e ao que mama no meio de Judá, a fim de não deixardes ali resto algum? Irando-me com as obras de vossas mãos, queimando incenso a deuses estranhos na terra do Egito, aonde vós entrastes, para lá peregrinardes, para que a vós mesmo vós desarraigueis, e para que sirvais de maldição de próprio entre todas as nações da terra? Esquecesse já a maldade de vossos pais, e as maldades dos reis de Judá, e as maldades das mulheres, e as vossas maldades, e as maldades das vossas mulheres, que cometeram na terra de Judá, e nas ruas de Jerusalém? Não se humilharam até o dia de hoje, nem temeram, nem andaram na minha lei, nem nos meus estatutos, que pus diante de vós e diante de vossos pais? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que eu ponho o meu rosto contra vós para mal e para desarraigar a todo o Judá. Tomarei o resto de Judá, que pôs o seu rosto para entrar na terra do Egito, a fim de lá peregrinar. E ele será todo consumido na terra do Egito. Cairá a espada e de fome morrerá. Consumir-se-ão, desde o menor até o maior. A espada e a fome morrerão. E será uma execração, e um espanto, e uma maldição, e um opróbrio. Porque visitarei os que habitam na terra do Egito, como visitei Jerusalém, com a espada, com a fome e com a peste, de maneira que não haverá quem escape, e fique da parte remanescente de Judá, que entrou na terra do Egito, a fim de lá peregrinar, para tornar a terra de Judá, a qual era grande desejo
da sua alma voltar e habitar lá, mas não tornarão, senão os que escaparem. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a deuses estranhos, e todas as mulheres que estavam em pé em grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em pátrias, dizendo: quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Antes, certamente, cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à rainha dos céus e oferecendo-lhe libações, como nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. E tivemos então fartura de pão, e andávamos alegres, e não vimos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo, e fomos consumidos pela espada e pela fome. E quando nos queimávamos incensos à rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, fizemos-lhe bolos para a adorar e oferecemos-lhe libações sem nossos maridos? Então disse Jeremias a todo o povo, aos homens e às mulheres e a todo o povo que lhe havia dado esta resposta, dizendo: porventura não se lembrou o Senhor e não lhe subiu ao coração o incenso que queimaste nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós e vossos pais, vossos reis e vossos príncipes, como também o povo da terra? De maneira que o Senhor não podia por mais tempo sofrer a maldade das vossas ações, as abominações que cometeste, pelo que se tornou a vossa terra em deserto, em espanto, em maldição, sem habitantes, como hoje se vê. Pois que queimaste incenso, e pois que pecaste contra o Senhor, e não obedeceste à voz do Senhor, e na sua lei e no seu testemunho não andastes, porque isso vos sucedeu este mal, como se vê nesse dia. Disse mais Jeremias a todo o povo e a todas as mulheres: ouvi a palavra do Senhor, vós, todos, ó Judá, que estais na terra do Egito. Assim fala o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, dizendo: vós e vossas mulheres não somente falastes por vossa boca, senão também o fizeste por vossas mãos, dizendo: certamente cumpriremos os nossos votos, que fizemos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações. Perfeitamente confirmaste os vossos votos, e perfeitamente cumpriste os vossos votos. Portanto, ouvi a palavra do Senhor, todo o Judá, que habitais na terra do Egito. Eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome pela boca de homem de Judá, em toda a terra do Egito, dizendo: vive o Senhor Jeová. Eis que velarei sobre eles para mal e não para bem, e serão consumidos todos os homens de Judá que estão na terra do Egito, a espada e a fome, até que acabem de todo. E os que escaparem da espada tornarão da terra do Egito a terra de Judá, poucos em números, e saberá todo o resto de Judá que entrou na terra do Egito, para peregrinar ali, se subsistirá a minha palavra ou a sua. E isso vos servirá de sinal, diz o Senhor, que eu vos castigarei neste lugar, para que saibais que certamente subsistirão as minhas palavras contra vós para mal. Assim diz o Senhor: eis que eu entregarei Faraó Ofra, rei do Egito, na mão de seus inimigos e na mão dos que procuram a sua morte, como entreguei Zedequias, rei de Judá, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, seu inimigo e que procurava a sua morte. 45. A palavra de Jeremias a Baruque. A palavra que falou Jeremias, o profeta, a Baruque, filho de Nérias, escrevendo ela aquelas palavras num livro da boca de Jeremias, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque. Disseste: ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza à minha dor. Estou cansado do meu gemido e não acho descanso. Isso lhe dirás: assim diz o Senhor, eis que o que edifiquei eu derrubo, eu que plantei eu arranco, e isso em toda essa terra. E procura tu grandezas? Não as busques, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, darei a tua alma por despojo, em todos os lugares para onde fores. 46.
Profecia contra várias nações. A invasão e conquista do Egito. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra as nações, acerca do Egito, contra o exército de Faraó Neco, rei do Egito, que estava junto ao rio Eufrates, em Carquemis, ao qual feriu Nabucodonosor, rei de Babilônia, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparai o escudo e o pavês, e chegai-vos para a peleja. Selai os cavalos e montai cavaleiros, e apresentai-vos com elmos. Alimpai as lanças, vesti-vos de couraças. Por que razão vejo os medrosos voltando as costas? Os seus heróis estão abatidos e vão fugindo, sem olharem para trás. Terror ao redor, diz o Senhor. Não fuja o ligeiro e não escape o herói para a banda do norte, junto à borda do rio Eufrates. Tropeçarão e cairão. Quem é esse que vem subindo como o Nilo e cujas águas se movem como os rios? O Egito vem subindo como o Nilo e as suas águas se movem como os rios. Ele disse: subirei, cobrirei a terra, destruirei a cidade e os que habitam nela. Trepai, ó cavalos, e estrondeai, ó carros, e saiam os valentes, os etíopes e os puti, que tomam o escudo, e os lídios, que tomam e entesam o arco. Porque este dia é o dia do Senhor, Jeová dos exércitos, dia de vingança, para se vingar dos seus adversários. E a espada devorará, e fartar-se-á, e a embriagar-se-á com o sangue deles. Porque o Senhor Jeová dos exércitos tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Sobe a Gileade e toma bálsamo, ó Virgem, filha do Egito. De balde multiplicas remédios, não há cura para ti. As nações ouviram falar da tua vergonha e a terra está cheia dos teus clamor. Porque o valente tropeçou no valente e ambos caíram juntos. A palavra que falou o Senhor a Jeremias, o profeta, acerca da vinda de Nabucodonosor, rei de Babilônia, para ferir a terra do Egito. Anunciai no Egito e fazei ouvir isto em Migdol. Fazei também ouvi-lo em Nof e em Taquipenes. Dizei: apresenta-te e prepara-te, porque a espada devorou o que está ao redor de ti. Porque foram derrubados os teus valentes? Não se puderam ter em pé, porque o Senhor os abateu. Multiplicou os que tropeçavam, também caíram, uns sobre os outros. E disseram: levanta-te e voltemos ao nosso povo e à terra do nosso nascimento, por causa da espada que oprime. Clamaram ali: Faraó, rei do Egito. É apenas um som. Deixou passar o tempo assinalado. Vivo eu, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos exércitos, que certamente, como o Tabor entre os montes, e como o Carmelo junto ao mar, assim ele virá. Prepara-te para ires para o cativeiro, ó moradora, filha do Egito, porque Nof será tomada em desolação, e será abrasada até que ninguém mais aí more. Bezerra, muito formosa é o Egito, mas já vem a destruição, vem do norte. Até os seus mercenários no meio dela são como bezerro cevado, mas também eles viraram as costas, fugiram juntos. Não estiveram firmes, porque veio sobre eles o dia da sua ruína e o tempo da sua visitação. A sua voz irá como a da serpente, porque marcharam com um exército, e virão a ela com machados, como cortadores de lenha. Cortaram seu bosque, diz o Senhor, que era impenetrável, porque se multiplicaram mais do que os gafanhotos. São inumeráveis. A filha do Egito será envergonhada. Foi entregue na mão do povo do norte, diz o Senhor do exército, o Deus de Israel. Eis que eu visitarei Amon, de No, e a Faraó e ao Egito, e aos seus deuses, e aos seus reis, e ao próprio Faraó, e aos que confiam nele. Eu os entregarei na mão dos que procuram a sua morte, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e nas mãos dos seus servos. Mas depois será habitada, como nos dias antigos, diz o Senhor. Não temas, pois tu, servo meu, Jacó, nem te espante, ó Israel. Porque eis que te livrarei mesmo de longe, e a tua semente da terra do seu cativeiro. E Jacó voltará e descansará, e sossegará, e não haverá quem o atemorize. Tu não temas, servo meu Jacó, diz o Senhor, porque sou contigo, porque porei termo a todas as nações entre as quais te lancei, mas a ti não porei termo, mas castigar-te-ei com a medida, e não te deixarei de todo impune. 47. Profecia contra os filisteus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra os filisteus, antes que Faraó ferisse a Gaza. Assim diz o Senhor:
Eis que se levantam as águas do norte, e tornar-se-ão em torrente transbordante, e alagaram a terra e sua plenitude, a cidade e os que moram nela. E os homens clamaram, e todos os moradores da terra se lamentarão. Ao ruído estrepitoso das unhas dos seus fortes cavalos, ao barulho de seus carros, ao estrondo das suas rodas, os pais não atendem aos filhos por causa da fraqueza das mãos, por causa do dia que vem para ele, para destruir a todos os filisteus, para cortar de Tiro e de Sidom todo o resto que os socorra, porque o Senhor destruirá os filisteus, o resto da ilha de Cafitor. A rapadura veio sobre Gaza, foi desarraigada, Ascalon, com o resto do seu vale. Até quando te sarjarás? A espada do Senhor. Até quando deixarás de repousar? Volta para a tua bainha, descansa e aquieta-te. Como pode estar quietas? Se o Senhor te deu uma ordem contra Ascalon, contra as bordas do mar? Ali tem prescrito. 48. Deixa eu beber uma aguinha. 48. Profecia contra Moabe. 48. Contra Moabe, assim diz o Senhor do Exército, Deus de Israel. Ai de Nebo, porque foi destruída, envergonhada está Kiriataim. Já é tomada. Misgabe está envergonhada e espantada. A glória de Moabe não é mais em Esbom. Pensaram mal contra ela, dizendo, vinde e desarraiguemo-la, para que não seja mais povo. Também tu, ó Madmen, será desarraigada, a espada te irá seguindo. Voz de grito de Oronaim, ruína e grande destruição. Está destruída Moabe, seus filhinhos fizeram ouvir gritos. Porque pela subida de Luit, eles irão com choro contínuo, porque na descida de Oronaim, os adversários de Moabe ouviram um lastimoso clamor. Fugi, salvai a vossa vida, e sereis como a tamargueira no deserto. Porque, por causa da tua confiança nas tuas obras e nos teus tesouros, também tu serás tomada. E Camós sairá para o cativeiro, o seu sacerdote e os seus príncipes juntamente. Porque virá o destruidor sobre cada uma das cidades, e nenhuma escapará, e perecerá o vale, e destruir-se-á campina, porque o Senhor o disse. Dai asas a Moabe, porque voando sairá, e as suas cidades se tornarão em assolação, e ninguém morará nelas. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente, e maldito aquele que preserva a sua espada do sangue. Moabe esteve descansado desde a sua mocidade, e as suas fezes repousaram. Não foi mudado de vaso para vaso, nem foi para o cativeiro. Por isso conservou seu sabor, e o seu cheiro não se alterou. Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que lhe enfiarei derramadores que o farão andar a grandes passos, e despejarão os seus vasos e romperão os seus odres. E Moabe terá vergonha. E Camós, como se envergonhou a casa de Israel, de Betel, sua confiança. Como direis, somos valentes e homens fortes para a guerra? Moabe está destruído. E subiu da sua cidade, e os seus mancebos escolhidos desceram à matança, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Está prestes a vir a perdição de Moabe, e apressa-se muito o seu mal. Condoei-vos dele todos os que estáis em redor, e todos os que sabeis o seu nome, dizei, como se quebrou a vara forte, o cajado formoso. Desce da tua glória, e assenta-te em seco, ó moradora, filha de Dibom, porque o destruidor de Moabe subiu contra ti, e desfez as tuas fortalezas. Põe-te no caminho, e espia, ó moradores de Aroer. Pergunta ao que vão fugindo, ao que escapou, dize, que sucedeu? Moabe está envergonhado, porque foi quebrantado. Uivai e gritai, anunciai em Arnon, que Moabe está destruído. Também o julgamento veio sobre a terra da campina, sobre Olom, e sobre Jaza, e sobre Mefaate, e sobre Dibom, e sobre Nebo, e sobre Bet de Blataim, e sobre Kiriataim, e sobre Bet-Camor, e sobre Bet-Meon, e sobre Queriote, e sobre Bózara, e até sobre todas as cidades da terra de Moabe, as de longe e as de perto. Está cortado o poder de Moabe, e quebrantado o seu braço, diz o Senhor. Embriagai-o, porque contra o Senhor se engrandeceu, e Moabe se revolverá no seu vômito, e será ele também um objeto de escárnio. Pois não foi também Israel objeto de escárnio para ti?
Porventura foi achado entre ladrões? Por que, então, desde que falas deles, te ris? Deixai as cidades e habitai no rochedo, ó moradores de Moabe, e sede como a pomba que se aninha na extremidade da boca da caverna. Ouvimos falar de soberba de Moabe, que é soberbíssimo, da sua arrogância e do seu orgulho e da sua altivez e da altura do seu coração. Eu conheço, diz o Senhor, a sua indignação, mas isso nada é, a mentira nada farão. Por isso gemerei por Moabe, sim, gritarei por todo o Moabe, pois os homens de Kir-Eres se lamentarão. Com o choro de Jazer chorar-te-ei. Ó vide de Sibma, os teus ramos passaram o mar, chegaram até ao mar de Jazer, mas o destruidor caiu sobre os frutos do teu ventre e sobre a tua vítima. Tirou-se, pois, o folguedo e a alegria do campo fértil e da terra de Moabe, porque fiz que o vinho acabasse nos lagares. Já não pisarão uvas com júbilo, o júbilo não será júbilo. Ouvir-se o grito de Esbom, até Eleale, e até Jaza, e desde Zoar até Oronaim, se ouviu a sua voz. Como de bezerra de 3 anos, porque até as águas de Nihim se tornaram em assolação. E farei desaparecer de Moabe, diz o Senhor, quem sacrifique nos altos e queime incenso aos seus deuses. Por isso soará como flautas o meu coração por Moabe, e como flautas soará o meu coração pelos homens de Kir-Eres, porquanto a abundância que ajuntou se perdeu. Porque toda a cabeça ficará calva, e toda a barba diminuída, sobre todas as mãos haverá sarjaduras, e sobre os lombos sacos, sobre todos os telhados de Moabe, e nas suas ruas haverá um pranto geral. Porque quebrarei a Moabe, como a um vaso que não agrada, diz o Senhor. Como está quebrantado, como uivam, como virou Moabe as costas e se envergonhou, assim será Moabe objeto de escárnio e de espanto para todos os que estão em redor dele. Porque assim diz o Senhor, eis que voará como águia, estenderá as suas asas sobre Moabe. São tomadas as cidades e ocupadas as fortalezas, e será o coração dos valentes de Moabe naquele dia, como o coração da mulher em suas dores. E Moabe será destruído para que não seja povo, porque se engrandeceu contra o Senhor. Temor e cova e laço vem sobre a ti, ó morador de Moabe, diz o Senhor. O que fugir do temor cairá na cova, e ao que sair da cova ficará preso no laço. Porque trarei sobre ele, sobre Moabe, o ano da sua visitação, diz o Senhor. Os que fugiam ficarão sem força. E pararam à sombra de Esbom, mas fogo saiu de Esbom, e a labareda do meio de Sion, e devorou o canto de Moabe, e o poder dos turbulentos. Ai de ti, Moabe, pereceu o povo de Camós, porque teus filhos ficaram cativos, e tuas filhas em cativeiro. Mas farei voltar os cativos de Moabe no último dos dias, diz o Senhor. Até aqui o juízo de Moabe. Gente, eu vou parar por aqui no 49. No finalzinho do 48. Aqui está falando sobre a ruína de Moabe, sobre a destruição de Moabe, né? Porque o povo era altivo, de coração obstinado. E toda ação tem uma reação, né? Então, gente, Ai, meu óculos tá tão sujo. Tô limpando o óculos aqui, gente. Colou um negócio aqui. Então, esse foi a leitura dos capítulos de hoje. Agora vai ser só o último, né? Porque ficou mais alguns aqui, daí já acabou. Daí, depois, o próximo livro que temos aqui, de Jeremias, que ele é bem curtinho. Lamentações de Jeremias, que na verdade são, acho que 5 capítulos só. E logo, logo nós estamos chegando no tempo da graça, no Novo Testamento, a vinda do Filho de Deus. Então, um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Vou dar um conselho para vocês. Leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Deixa a Bíblia na cabeceira da cama. Antes de dormir, antes de deitar, abre ela, lê um capítulo, né? Ore a Deus. Porque, gente, as coisas estão feias, né? Gente, tá acontecendo coisas assim que a gente, quando eu era criança, eu ouvia meu pai falar, né? E ainda às vezes eu falei assim, ai, meu pai acho que é meio... Não, meu pai tá... Olha, tanta coisa que meu pai falou quando era criança que já aconteceu. E tanta coisa que tá acontecendo e que tá por vir, né? Mas, vamos nos apegar a Jesus Cristo, a Deus. Porque é Ele que nos vai dar a vitória. Nós somos o que aqui, gente? Peregrino. Pronto, nós estamos aqui só peregrinando. A nossa pátria não é aqui. Tchau, um beijo no coração de vocês. Fiquem todos com Deus e até a próxima leitura da Bíblia.